A paz, sejam bem-vindos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar a Deus nesse momento pela nossa nação. Vamos levantar um grande clamor juntos aí na tua casa. Ore junto comigo nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, queremos entregar a nossa vida nessa noite em tuas mãos. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor visite a nossa nação, visite o Brasil, que o Senhor possa visitar o governo, Senhor, que o Senhor possa visitar o nosso presidente, o nosso vice-presidente, cada ministro, Senhor. Ó Pai, que tu possas visitar cada governador, Senhor, cada deputado estadual, cada deputado federal, cada senador, Senhor. Ó Pai, toma toda a liderança das cidades, Senhor, os prefeitos, os vereadores. Senhor, nós entregamos agora, Senhor, que a sabedoria do Senhor venha para a vida deles, para a liderança deles, para que nesse momento caótico, nesse momento emergencial, eles possam governar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, debaixo da sabedoria do Senhor. Traga sabedoria a esses homens. Ó Senhor, nós entregamos nosso povo em tuas mãos, cada chefe de família, cada mãe, ó Senhor, cada Senhor, trabalhador em tuas mãos, aqueles trabalhadores que ficaram desempregados, ó Senhor, que tu tenhas misericórdia, que o Senhor abra portas de emprego, Senhor, nesse momento, Senhor, que a tua bondade se manifeste sobre o Brasil, sobre a nossa nação, que a tua graça venha, Senhor, nos socorrer, Senhor, que a bondade do Senhor venha ser derramada, Senhor, sobre a nossa nação. Ó Pai, nós clamamos, Senhor, nós rogamos por uma intervenção do Senhor, que o Senhor possa intervir no Brasil, que o Senhor possa mudar o nosso quadro, mudar a nossa história, Pai. No nome de Senhor, toma em tuas mãos essa nação, Senhor. Ó Pai, Senhor, oramos agora pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, Senhor, que estão lidando, Senhor, com os enfermos da Covid-19, que estão lidando e ao cuidar arriscam também suas próprias vidas. Senhor, no nome de Jesus, eu oro para que a tua graça esteja, Senhor, sobre a vida dos médicos, Senhor, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, de cada funcionário, Senhor, dos hospitais, Senhor, dos socorristas que trabalham na SAMU, Senhor, dos bombeiros. Toma em tuas mãos, Senhor, os militares que estão trabalhando, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que a tua graça se estenda, Senhor, sobre todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, no cuidado, Senhor, do povo, para a cura, para a restauração da saúde daqueles que estão, Senhor, vítimas do Covid-19. Que a tua mão se manifeste, que a tua graça se manifeste. Ó Senhor, nós oramos para que a tua graça se manifeste, trazendo cura, que tu dê sabedoria, Senhor, aos cientistas do mundo todo que estão estudando para fazer vacinas ou de alguma forma, Senhor, trazer a cura sobre essa enfermidade. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa agir, para que haja um avanço na medicina, na ciência com respeito ao Covid-19, que a sabedoria do Senhor venha, que o dom da ciência venha, Senhor, que a graça do Senhor venha sobre esse possa manifestar a tua graça. Pai, nós oramos, nós intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Elofavatum, a paz. Todos que estão conosco aqui nessa noite, sejam bem-vindos. A paz do Senhor, irmão Aldemar Costa, irmã Edilce, paz do Senhor. Tia Leila Damasceno aí que tá nos assistindo. Beijo, tia Leila. Irmão Valmir, diaconisa Palmira, paz do Senhor. Graça e paz, irmã Sandra. Graça e paz, presbítero Edson. Irmão Wilson, diácono Wilson. Tiago Wilson, a paz. Irmã Marta. Irmão Lau Vieira, a paz do Senhor. Tia Lília aí, minha tia que está assistindo. Beijo, tia Lília, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Vanderlei, meu pastor. Deus abençoe. A paz, irmã Eliane de Andrade. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.
Tudo azul, pastor Vanderlei. A paz. Glória a Deus. Boa noite. Vamos então, nesse momento, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 10. O Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vocês vão estranhar que hoje não tem a presença, né, da Sarinha e nem da Elô Favato, mas estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus. Então, João capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, vida pelas ovelhas. Amém. Acabei de ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigos que me assistem nessa noite. Uma vez eu estava ouvindo um filósofo cristão falando, e esse filósofo ele dizia que, tentando provar pela filosofia a existência de Deus, e ele disse que se a filosofia pudesse e quisesse provar a existência de Deus através de uma lógica filosófica, ele disse naquela vez em que eu ouvia que se Deus existe, a gente deveria pensar: se Deus existe, esse Deus é bom ou é mau? Porque se Deus existe e ele é um Deus mau, ele fala uma coisa aqui, ele fala uma coisa no cristianismo, ele fala uma coisa numa outra religião, ele fala uma coisa numa outra filosofia de vida, ele fala uma coisa no hinduísmo, ele fala uma coisa no espiritismo, ele fala uma coisa no kardecismo, ele fala uma coisa no umbanda, e ele fica rindo e zombando de todos nós, porque ele fala uma coisa em cada religião. Mal. Mas se Deus existe e ele é bom, então Deus falou. Deus fala e falou. E deu sinal de que existe porque ele quer que saibamos da sua existência. Então, na lógica desse filósofo, ele dizia que se Deus existe e é bom, ele deseja ser encontrado. E onde é que podemos encontrar Deus? Deus falou. E o que Deus falou está relatado aqui. Nós cristãos chamamos de Bíblia Sagrada, de Palavra de Deus. Então, se Deus existe, ele é bom, deseja ser encontrado, Deus falou, Deus fala. E quando olhamos para a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus, por toda a Bíblia, ele fala. Percebemos na história, desde a criação do mundo, quando Deus cria o mundo e ele cria o jardim do Éden, e ele coloca naquele jardim o homem, porque ele cria o homem e a sua mulher.
e coloca eles ali, nós vemos que Deus fala com eles. O texto bíblico em Gênesis vai nos relatar que na viração do dia, ao entardecer, Deus vinha até o jardim, manifestava a sua presença e falava com o homem. Porque Deus fala. Nós vemos também na Bíblia que Deus vai falando com os homens. Depois de Adão, Deus fala com Noé. Depois de Noé, Deus fala com Abraão, Deus fala com Jacó, Deus vai falando e Deus vai mandando mensageiros. Por exemplo, quando Deus fala com Jacó, ele manda anjos. Jacó tem visão de anjos e Deus fala com Jacó num sonho, porque Jacó, num determinado momento da sua vida, ele passa numa cidade e naquela cidade ali, Betel. Na verdade, o nome da cidade era Luz, mas ele chama aquele lugar de Betel porque ele dizia que Deus estava ali e ele não sabia. Então Deus fala com Jacó através de um sonho. Ele tem um sonho e nesse sonho ele tem uma visão de que existe uma escada que liga a terra ao céu e que os anjos de Deus, eles subiam e desciam. Ou seja, os anjos da terra para o céu, porque Deus estava ali, presente, onde Jacó estava, naquela terra, na cidade Luz. Jacó então muda o nome daquela cidade, daquela terra, e chama então de Betel, porque diz, Deus está aqui e eu não sabia. Então Deus fala. Nós vemos que Deus fala com Abraão, não sabemos se Deus fala a consciência de Abraão ou se a semelhança de Jacó. Deus fala através de um sonho, mas o fato é que a Bíblia Sagrada relata que Deus fala a Abraão, Deus fala. Sai da tua terra, da tua parentela, está lá em Gênesis capítulo 12, e vai para uma terra que eu vou mostrar. Deus fala. Nós vemos que Deus fala com Moisés, nós vemos que Deus fala através dos escritos de Moisés, porque Deus começa a falar com Moisés, Moisés começa a escrever a lei e ler a lei para o povo e dar a lei ao povo. A lei é Deus falando com o povo. Então Deus fala. Depois Deus levanta profetas, quando Israel já foi estabelecido como um povo. E esse povo, ele ouve a Deus através do profeta. Ele fala com Deus através do sacerdote, que uma vez no ano o sacerdote entrava num lugar chamado e intercedia pelo povo. Nós vemos também que Deus fala de volta com o povo através dos profetas. Então os profetas são mensageiros de Deus. Então entendemos que Deus fala. A lógica cristã nos faz entender que Deus é um Deus que fala. Deus fala. E esse Deus que fala, nós percebemos esse Deus que fala por todas as páginas da Bíblia, seja através de visões, seja através sonhos, seja através dos anjos que ele mandava, seja através dos profetas, Deus falava. E no contexto do Novo Testamento, e o texto que eu li é o Evangelho de João, capítulo 10, está no Novo Testamento. E nesse texto do Novo Testamento, nós percebemos que nesse ambiente do Novo Testamento, Deus decidiu não mais falar pelos profetas, mas agora ele decidiu falar por seu Filho Jesus. O Evangelho de João é um evangelho que foi escrito com o intuito de dizer que Jesus é Deus. Ele começa o Evangelho de João no capítulo 1 do Evangelho de João, João capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí o versículo 14, eu li o versículo 1 e o versículo 2 de João. O versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo, que é Jesus, a terceira pessoa da Trindade, porque nós cristãos cremos que existe um só Deus. Porque Deus, eu sei que você
o nome de Deus não é Deus, Deus é título. Então, Deus, a quem chamamos Deus, é a unidade de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus. Então, Jesus é o Deus que se fez carne, como João diz. E João escreve o Evangelho para dizer exatamente isso. Esse Evangelho de João é escrito para declarar que Jesus é Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos revelou a glória de Deus. E aí, nesse ambiente do Novo Testamento, nós vemos as histórias de Jesus andando por todo o território de Israel, e uma certa feita, Jesus ele chama 3 discípulos para subirem um monte com ele, aquela experiência do monte da transfiguração. Jesus então sobe um monte com Pedro, Tiago e João, e eles estão lá no monte, e eles têm uma visão. Jesus é como se Jesus tirasse a máscara de humano e revelasse totalmente a sua glória divina, a sua divindade. Eles estão extasiados com essa experiência de ver Jesus despido de sua humanidade, mas revelando sua glória divina. E eles também, nessa visão, eles têm uma visão que aparece Moisés e Elias. E aí eles ouvem uma voz, a voz de Deus o Pai, que diz assim sobre Jesus: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, o que Deus estava dizendo, Deus o Pai estava declarando, é que Deus agora no ambiente do Novo Testamento, ele fala, mas ele fala através. Não são mais os profetas, não é mais a lei, não é mais Moisés. A figura de Moisés naquela visão era para representar a lei, a Torá, o Pentateuco e a lei que Deus havia dado ao povo judeu. E a figura de Elias era para representar os profetas, que foram homens por quais Deus falou, eram porta-vozes de Deus. Mas Deus agora, nessa visão, Deus o Pai diz: agora eu falo através do meu Filho Jesus. A ele, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus diz assim no capítulo 1, versículo 1: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o que eu acabei de falar. Deus falava pelos profetas. Mas nesses últimos dias, versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ou seja, a Bíblia, o autor aos Hebreus, está dizendo que Deus falou no passado de muitas formas pelos profetas, mas agora que ele fala através de Jesus. É Jesus agora quem devemos ouvir. Deus fala. O cristianismo nos conta essa história de um Deus que fala, do Deus que é pessoal, que se faz gente, que experimenta nossas aflições, que experimenta nossas angústias, que sofre com a gente, que carrega o nosso pecado, que sofre a nossa morte para vivermos sua vida. O cristianismo nos oferece uma experiência com um Deus pessoal, um Deus que fala. E é interessante que esse texto de João capítulo 10, o texto base que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo que ele é o bom e que as ovelhas dele não ouvem a voz do ladrão e do salteador, não ouve a voz de outros, mas ouve a voz somente do pastor, do bom pastor, que é Jesus. João capítulo 10, versículo 3, diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 4, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Elas reconhecem a voz. Então, o que o texto está nos dizendo, Jesus está falando, é que as suas ovelhas ouvem a sua voz. É que seguir a Jesus tem a ver com ouvir sua voz.
É que seguir a Jesus tem a ver que ser um cristão, que ser adepto do cristianismo, que ser alguém que teve sua vida transformada, isso é possível através de ouvir a voz, é ouvir o chamado de Jesus. Ou aparece ali no território de Israel, dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, vem, me segue, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida a segui-lo, e ser cristão só é possível através de ouvir a voz de Deus, através de Jesus, porque agora Deus fala através de Jesus. E é interessante que talvez você esteja pensando: mas como é possível ouvir a voz de Deus hoje? Como é possível ouvir a voz de Jesus hoje? E eu lembro de uma história que eu ouvi. A história de um homem que estava na igreja, numa igreja evangélica, ouvindo uma pregação, e naquela pregação o pastor falava que Deus fala ainda nos dias de hoje. E ele queria entender como é que ele poderia ouvir a voz de Deus. Ele saiu daquele culto, daquela igreja, pensando: Deus fala, é verdade, Deus fala mesmo. E ele saiu dali encucado, ele estava no seu carro, dirigindo em direção à sua casa. Enquanto ele vai para a sua casa, ele ouve dizendo: para, entra na padaria. E aquele homem, então, ele fica assim pensando: meu Deus, entrar na padaria, já são mais de 9 horas da noite. Eu tô ficando maluco, eu tô ouvindo vozes, eu preciso de um psiquiatra, eu tô precisando de um tratamento, não é possível, eu tô ouvindo vozes. E a história diz que aquele homem continua seguindo, dirigindo em direção à sua casa. E enquanto ele vai em direção à sua casa, mais uma vez a voz fala com ele: para e entra na padaria. E ele ouve aquela voz no coração e ele começa a dizer: meu Deus, eu tô ficando maluco. Mas aquele homem então decide parar e ouvir a voz. Ele entra na padaria, ele na padaria compra 4 caixas de leite, porque a voz lhe disse para fazer isso. Ele pega aquelas caixas de leite, coloca numa sacola e ele vai em direção ao seu carro. Ele entra no carro e vai embora em direção à sua casa. E novamente na estrada a voz lhe diz: vira a próxima rua direita. E ele começa a pensar novamente: meu Deus, eu estou ficando maluco, eu estou ouvindo vozes me mandando entrar em ruas que eu não conheço. Na próxima direita eu já ouvi vozes mandar, eu já parei porque a voz me mandou parar e comprar leite. Então ele obedece à voz, ele entra na rua à direita e ele vai entrando. É uma rua onde tem algumas casas muito bonitas, né? E ele vai andando e de repente ele para o carro. E quando ele para o seu carro, que ele olha para o seu lado direito, ele percebe uma casa bem simples, bem humilde. E ele então sai com aquelas sacolas com as caixas de leite na mão. E ele vai em direção à campainha para tocar a campainha, mas ele de repente pensa novamente: eu estou ficando maluco. E ele dá as costas para sair, e de repente ele percebe alguém abrindo a porta. E alguém abre a porta, era o dono da casa. Aquele homem abre a porta e pergunta para aquele senhor: pois não, senhor, posso ajudar? E aquele senhor diz assim: eu não sei o que eu estou fazendo na sua casa. Eu ouvi uma voz e de repente eu vim parar aqui. Eu estou aqui com 4 caixas de leite nessas sacolas. E aquele homem correu, abriu o portão, colocou aquele cristão dentro da sua casa. E aquele cristão, com as caixas de leite, não entendendo nada, o dono da casa sai correndo e vai até o quarto, chama a sua esposa. A esposa vem. E então, quando a esposa vê aquela situação, vê aquele cristão com as 4 caixas de leite na mão, ela começa a chorar e agradecer a Deus. E ela então conta para aquele homem, para aquele cristão: olha, meu marido recebeu o pagamento dele hoje, mas quando ele saiu do banco que ele sacou o pagamento, ele foi assaltado, levaram todo o dinheiro dele e nós não tínhamos dinheiro para o leite do nosso filho. E meu filho está ali no quarto chorando, é um bebê, por causa de leite. Que eu acabei de orar a Deus, eu disse: Deus, por favor, manda um anjo do Senhor aqui. E Deus
então dá um abraço naquele cristão, irmão de fé, recebe aquelas 4 caixas de leite, ela então agradece. Aquele homem foi tão tocado porque ele entendeu que Deus não apenas falava, como falou com ele, conduziu ele até aquela casa, mas Deus também usa-nos para sermos bênção na vida de outras pessoas. Aquele homem então abre a sua carteira, pega um montante de dinheiro e entrega para aquela família, se torna solidário para a dor daquela família, e ele sai daquela casa, entra no seu carro e vai em direção à casa dele, pensando: Deus fala nos dias de hoje. Deus fala, gente. Quando é que Deus fala? Como é que ouvimos a voz de Deus? Eu aprendi que a voz de Deus é a voz da nossa própria consciência. Diz a história que Joana d'Arc estava ali, uma cristã, estava algoz que e o seu algoz lhe disse: para de falar que você ouve a voz de Deus. Você é uma mentirosa, você não ouve a voz de Deus. A voz que você ouve é a voz da sua própria consciência. Ao que Joana d'Arc respondeu: pois então, é assim que Deus fala comigo. A voz de Deus é a voz da minha consciência. Como é que Deus fala, gente? Como é que Deus fala? É a voz da nossa consciência. Deus fala comigo, é a minha própria voz. Mas é aquele argumento, é aquela ideia que eu penso assim: meu Deus, essa ideia não pode ter vindo de mim. Essa resposta não é dizendo, eu não tenho inteligência, eu não tenho sabedoria o suficiente para discernir isso. Então, quem me fez discernir isso? Que voz é essa na minha consciência que me fez discernir isso? É a voz de Deus. Deus fala. Deus fala. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esses dias têm sido dias de ficarmos confinados na nossa casa. E não há melhor momento para ouvir a voz de Deus do que nesses dias. Deus nos chama a ouvir a sua voz. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, nesses momentos, nós ouvimos tantas coisas. Nós temos ouvido tanto noticiário, nós temos ouvido tantas opiniões políticas, nós temos lido e ouvido tantas coisas no Facebook, no Instagram. É tanta gente que nunca falou de política, mas que entende tudo de política agora, entende de economia, entende de tudo. Nós ouvimos tudo, há um turbilhão de vozes e ruídos nesse momento, nesses dias que temos vivido, mas Deus nos chama a ouvir sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nesses dias, Deus tem nos chamado a ouvir a sua voz. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para discernir o que é que Deus quer fazer, o que é que Deus quer, o que é que Deus quer revelar a você. Que o irmão Gleidson falava algo semelhante a isso no estudo bíblico. É um tempo em que precisamos tentar compreender o que é que Deus quer fazer. Deus está nos dando chance para consertar algumas coisas na nossa vida. Ouçamos a voz de Deus. Paremos para ouvir o que Deus tem a nos falar e a nos direcionar. O apóstolo Paulo era um homem sensível à voz de Deus. E no momento de turbulência, registrado lá no livro de Atos, no capítulo 27, o apóstolo Paulo, ele está viajando para Roma num navio, mas ele não viaja como um viajante normal, como quem está curtindo um cruzeiro, não. Ele viaja como um prisioneiro. Ele é um prisioneiro, ele está indo para Roma, ele foi preso por algumas acusações e algumas falsas acusações, e o apóstolo Paulo, ele apela para Roma, porque o apóstolo Paulo, ele tinha o título de cidadania romana, apesar de ser um judeu criado na cultura judaica, um fariseu, um religioso, né, da religião judaica, ele também tinha um título de cidadão romano. E ele apela para Roma, ele vai para Roma nesse navio. E o apóstolo Paulo, ali naquele navio, eles chegam num lugar, a tripulação, eles param num lugar,
chamado Bom Portos. E Paulo diz, olha, eu vejo, porque Paulo é alguém sensível à voz de Deus. Ele diz assim, eu vejo que não será de bom proveito a gente continuar a viagem. Vai ter perdas ao a gente continuar. Mas o capitão da guarda romana não ouviu o conselho do apóstolo Paulo, até porque era o conselho de um prisioneiro. Por que ele ouviria? E ele então conversa com o capitão do navio. O capitão do navio diz, não, vamos seguir em frente, vamos seguir a viagem. E eles vão. E aí a Bíblia relata ali em Atos capítulo 27 que um tufão de ventos chamado Euroaquilão vem e bate contra aquele barco e começa um desespero porque eles estão no meio do mar com aquele vendaval, com um furacão de ventos batendo contra o mar e contra o barco. Os homens estão desesperados da vida. E passam 10 dias que aqueles homens não comem nada, eles estão em e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se levanta no meio daquela turbulência e diz assim, gente, vamos comer. Já faz 10 dias que a gente não come. Como é que alguém se levanta no meio de um vendaval, todo mundo no barco desesperado da vida, achando que vai morrer? Como é que alguém se levanta num momento como esse de vendaval e de desesperança e diz assim, vamos comer? Quando tá todo mundo jogando bagagem para fora do navio, tá todo mundo pensando se vai morrer ou se vai viver. Na verdade, as esperanças estão indo embora. E o apóstolo Paulo se levanta e diz, vamos comer. E ele diz isso porque ele recebeu uma visita de Deus. O anjo do Senhor, o Deus a quem eu sirvo, me visitou e disse, Paulo, Paulo, importa que você chegue até Roma para dar testemunho diante do Império Romano ao meu respeito. Você vai para lá porque é a minha mão conduzindo você. É a minha mão que conduz. É a minha mão que te leva. Sou eu que estou guiando você. Sou eu que estou direcionando você. Olha o que Jesus disse em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Seguir significa andar na direção. Entregamos nossa vida a Jesus, nossa vida está na direção dele, ele direciona a nossa vida. Por mais que esteja um caos no mundo, por mais que haja um euroaquilão, por mais que haja tufões de vento, nós chegaremos ao destino que Deus tem para nós, se a nossa vida está na mão de Deus. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você ainda não tomou a decisão de ouvir o chamado de Jesus e seguir a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, entregue sua vida a Ele hoje. Não deixe para amanhã, porque se você entregar sua vida, se você seguir a Jesus, sua vida irá na direção de Jesus, naquilo que você. O anjo do Senhor disse para Paulo, importa que você chegue a Roma, não tem tempestade, não tem caos, não tem provação, não tem vendaval que impeça você de chegar no destino que eu tenho para você, Paulo. Foi isso que Deus disse, e é isso que Deus diz para nós. O propósito de Deus na nossa vida tem de se cumprir. Irmão Gleidson disse ontem também, num estudo bíblico, nós não somos indestrutíveis aqui, nossa vida física e biológica não é indestrutível, é verdade. Um dia chegará ao fim, mas ela só chegará ao fim quando cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Ele é soberano, Ele tem um propósito para nós. Por isso, se você ainda não se rendeu a Jesus, se renda a Ele. Ouça a voz, Deus está falando por todo o tempo, Deus está te cercando, Deus está falando o tempo todo. Tantas lives, tantos louvores, tantas pregações, tantas igrejas fazendo culto através da internet. É Deus falando com você. Ouça a voz do Senhor e sigam. Paulo então ouve essa voz e ele sabe que essa voz vai o levar em segurança até onde ele tem de ir, até Roma. O que acontece é exatamente isso. O navio se despedaça, alguns ficam agarrados às tábuas e chegam lá numa ilha chamada Malta.
Eles vão chegar numa ilha ali agarrados a pedaços de madeira, mas eles foram salvos porque Deus cumpriu sua palavra que tinha dito a Paulo. Paulo era alguém sensível a essa voz. Que sejamos também gente sensível à voz de Deus, porque gente sensível à voz de Deus é gente que anda na direção dele. Há uma outra lição que a gente aprende aqui com esse texto. A primeira lição é que as ovelhas ouvem a voz de Jesus e o seguem. Mas uma outra lição que o texto nos fala está aqui em João, capítulo 10, versículo 9. Você que chegou depois que eu li o texto de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. E agora no versículo 9 aqui do capítulo 10 de João, Jesus diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está nos dizendo que ele é uma porta. Mas Jesus não é uma porta de entrada. A porta de entrada é uma porta, por exemplo, as drogas, ela é uma porta de entrada. Você entra e não sai. Você já deve ter ouvido os entendidos dessa área que trata de pessoas dependentes químicas, dizendo que não há cura para a dependência química, porque é uma porta de entrada. É uma porta que funciona. Quem entra por essa porta, entra e se torna um prisioneiro. Há relações que são portas de entrada. Há relacionamentos que às vezes escravizam pessoas. Muitas pessoas são vítimas de relacionamentos que são portas de entrada, que elas entram e não conseguem sair, se tornam prisioneiras daquele relacionamento. E há muitas portas de entrada, mas Jesus, ele diz: eu sou a porta, porque quem entrar por mim entrará e sairá. Então Jesus é uma porta de saída, Jesus é uma porta de libertação. Jesus é a porta de saída. Se você entrou em alguma porta que te escraviza, Jesus te convida a entrar por ele, porque você entrará e sairá. Jesus é uma porta de libertação. Muitas portas escravizam, irmãos. Muitas situações na vida escravizam e põem peso sobre a nossa vida. Quando Jesus aparece pregando em Israel, que ele diz: cansado e sobrecarregado, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não sei se você sabe, mas a palavra jugo significa a interpretação da lei. Na época de Jesus, haviam 2 rabinos que interpretavam a lei, que tinham seu jugo, o rabino Shammai e o rabino Hillel. Um tinha um jugo mais pesado que o outro. O que era o jugo mais pesado? Era a interpretação da lei mais tradicional. Um era mais tradicional, o outro era mais liberal. E aquele rabino que era mais tradicional, quando um talmidim, um discípulo dele, chegava para ele e disse trabalhar no sábado, aquele mais tradicional diria: olha, trabalhar no sábado é andar com uma mochila com um peso de 10 quilos nas costas por 5 quilômetros. Se você andar com uma mochila de 10 quilos nas costas e por 5 quilômetros no sábado, você trabalhou. Então não pode. O rabino mais liberal, que tinha um jugo mais suave, ele dizia assim: olha, trabalhar no sábado é carregar 20 quilos numa mochila e andar por 15 quilômetros. Então ele era mais maleável. Ele olhava para a lei e tinha uma interpretação mais liberal, mais leve. Jesus aparece nesse contexto e diz assim: eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma interpretação da lei. Me segue. Entra na minha porta, porque eu vou libertar você desses fardos e pesos que os outros estão colocando sobre você. Quando Jesus fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, ele não está falando de um cansaço físico.
nem de um cansaço emocional, de um cansaço mental, né? De quando você trabalha, de repente você trabalha muito com a mente, o seu trabalho não é corporal, não é físico, mas é mais um trabalho mental, né? E você chega esgotado do trabalho. Não é disso que Jesus está falando. Não é desse cansaço. Jesus está falando mim, você que está cansado do peso que essa religião coloca sobre vocês. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados de religião. Vinde a mim, porque vocês estão entrando talvez numa religião que esteja escravizando, impondo pesos a vocês. Vinde a mim. Entrai por mim, porque eu sou a porta de libertação. Ele disse lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar, entrará e sairá e achará pastagem. Você é escravo de quê? O que tem prendido você? O que tem colocado sua vida em prisões? Entre pela porta, porta de libertação. Ele tem libertação para a tua vida. Nós precisamos de libertação, irmãos. Todos nós, todo mundo, nós precisamos o tempo todo dessa libertação. A libertação é o que o cristão pentecostal chama de libertação. Eu chamo de santificação. Os reformados, os cristãos reformados chamam de santificação, mas nós estamos falando da mesma coisa. É que quando nós fomos salvos, nós saímos do inferno. E agora Jesus está tirando o inferno de dentro da gente. É isso que é a santificação ou a libertação. Nós precisamos entrar pela porta, porque é a porta que nos liberta. Um dia eu entrei por essa porta. Eu sempre fui da religião evangélica. Desde os meus 2 anos de idade, minha mãe me criou na igreja. Aos meus 16 anos, em dezembro de 1996, foi o meu batismo, eu me batizei. Mas quando foi em dezembro de 1999, eu entrei na varanda de uma casa, ali no bairro de Nova Cidade, em Nilópolis, Rio de Janeiro. Eu entrei numa varanda, e naquela varanda haviam jovens que louvavam a Deus, de mãos estendidas para o alto. Eu tomei um susto porque eu era um homem religioso, eu era um jovem cheio de religião, eu era um fariseu. Eu entrei de roupa, né, de calça comprida, camisa de manga, e cheguei e olhei aquela varanda, eu vi uns jovens de camiseta Mamãe Tô Forte, de bermuda de tactel, de chinela havaiana. De cara eu vi um jovem que tinha um cabelo desse tamanho, assim, parecia uma árvore. Eu falei, meu Deus, esse pessoal não é crente, não. Esse pessoal não é evangélico, não. Esse pessoal não é de Jesus, não. Que negócio é esse? Que coisa estranha. Mas a surpresa para mim foi que quando o culto começou, os jovens começaram a adorar, eu olhei para a vida daqueles jovens, um brilho que não havia nos meus olhos. Naquele dia eu me vi perdido, eu me vi no inferno, eu me vi longe de Deus, eu falei, Senhor, eu fui criado na igreja, eu sei versículos bíblicos de cor, eu já dei folhetos em muitos lugares, eu convidei amigos para seguir o Senhor, eu vi tua palavra, mas eu ainda não tinha te encontrado, eu ainda não tinha entrado pela porta, mas nessa noite eu quero entrar pela porta. Naquela noite eu entrei pela porta. Deus me libertou da religião, Deus me libertou do farisaísmo, eu parei de julgar as pessoas, eu parei de dizer que quem é crente, quem não é. A Bíblia diz que eu não sei quem é joio, quem é trigo, quem vai fazer isso é Jesus. Naquele dia Deus me libertou, eu entrei pela porta. Dezembro de 1999 foi o dia que eu entrei por essa porta. E ele me libertou da religião. Porque andar com Jesus é liberto, é ser livre da maneira que a gente vive, da nossa maneira de viver para a glória de Deus. A terceira lição que a gente aprende com esse texto de João capítulo 10, a primeira é que Jesus fala
Ele fala e é possível ouvir a sua voz. A segunda é que ele é uma porta de saída, ele é uma porta de libertação. Talvez você esteja precisando de um escape, de uma saída. Chama por Jesus, clama por Jesus, entra pela porta que é Jesus. Ele é a porta de saída, ele é a porta de libertação. E terceira lição que a gente aprende aqui, João capítulo 10, o versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele diz que ele veio para nos dar vida. Então Jesus é a terceira e última lição, e eu termino aqui. Jesus veio para nos dar vida, porque o nosso problema é a morte. Você está vendo aqui, ó, minha calvície. O problema da calvície é que isso é a idade operando em mim. Minha idade está avançando. O grande problema da humanidade é a morte. O problema da humanidade não é simplesmente o Covid, não é as enfermidades que temos, os caos que enfrentamos. O grande caos que a humanidade enfrenta é a morte. O que a Bíblia ensina e o que o cristianismo ensina é que quando Adão e Eva decidem comer da fruta, né, do fruto da árvore que Deus disse para eles não comerem, né, se houve fruta ou não houve, isso para mim não importa. Tem gente que diz que não me preocupo com isso. O que eu me preocupo, o que eu entendo e o que o cristianismo ensina é que quando eles, né, decidem isso, eles decidem abrir mão da vida. Eles dizem: olha, vamos precisar de Deus. Se eu não preciso de Deus, eu me basto, eu sou meu próprio Deus. Só que Deus é a vida. E desligar-se de Deus é desligar-se da vida. É por isso que eles caem na morte. É claro que a morte ali não foi uma morte biológica, não foi uma morte física. Eles morreram primeiro espiritualmente. Porque o que o cristianismo e a Bíblia ensina é que existem três tipos de morte: a morte física, a biológica, a morte espiritual, que é estar longe de Deus, que é o que acontece com Adão e Eva, e a morte eterna, que é a eternidade longe de Deus. A morte eterna da qual eternamente, sempre longe de Deus. Então o que acontece ali é que eles se desligam da vida e escolhem viver a vida sem Deus. Por que a humanidade vive do jeito que vive? Por que há tanta maldade nesse mundo? Por que as pessoas conseguem não ser solidárias? Por que num momento caótico como o que nós vivemos, nós vemos pessoas aqui, por exemplo, no Brasil, ao invés de doarem, né, álcool em gel, eles botam o preço quase que 10 vezes mais no valor. Por que há essa maldade no corpo humano? Porque ele está morto. É a morte operando nele. Por que eu não sou, né, às vezes, um bom marido? Porque a morte está operando em mim. Eu sou um morto. É a morte, é a falta de Deus, é estar longe de Deus. E Jesus vem para nos dar vida, porque nós precisamos de vida. E Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância, na verdade, é a abundância de vida, é a qualidade da vida de Deus, é o sopro da vida de Deus em nós. Nós precisamos dessa vida. Nós precisamos da vida de Deus, porque nós aprendemos a viver, a sobreviver. O que temos é uma sobrevida. Lembra que Jesus disse, uma certa feita, ele diz assim, o pessoal estava preocupado, os discípulos estavam ansiosos com o que vão comer, com o que vão vestir, onde vai dormir. Jesus disse: não fica ansioso com isso. Quem é que pode acrescentar um côvado à sua vida? Côvado é uma medida que Jesus está falando e que vai aqui, ó, do dedo, né, médio até o cotovelo. Isso é um côvado. Então Jesus não está falando de centímetros. É claro que Jesus não está falando quem pode acrescentar centímetros à sua vida, mas Jesus está querendo dizer quem é que pode acrescentar tempo à sua vida. Quem é que acrescenta tempo? Você
Sabe quanto tempo você vai viver? Você se sustenta? Sua vida é sustentada por você mesmo? Não, meu querido, não, minha querida. Quem sustenta a nossa vida é Deus. É Deus quem sustenta a vida e a criação, toda a criação em suas mãos. Então o nosso problema é que nós aprendemos apenas a sobreviver, nós temos sobrevida, mas Deus quer soprar sua vida em nós. É por isso que vivemos da maneira errada. É por isso que mentimos. É por isso que furtamos. É por isso que a humanidade anda do jeito que anda. Porque a humanidade anda morta, anda desligada de Deus. Mas Jesus veio nos dar vida. Ele veio nos reconectar a Deus, aquele que é a vida. Jesus disse: assim como o Pai tem vida em si, eu também tenho vida em mim, e dou a quem eu quero. Jesus quer dar vida. E eu espero que Ele sopre essa vida sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre você. Talvez você esteja sobrevivendo. Você está com uma sobrevida. Você vive sem perspectiva de nada, sabe? Você está apenas deixando a vida te levar. Não é isso que é ter abundância de vida. Jesus veio para te dar vida abundante. A vida abundante não é uma vida onde eu vivo pelo acaso, onde o acaso vai me proteger. Eu vou vivendo e do jeito que eu viver tá bom. Não. A vida que Deus tem para nós, a vida de Jesus, é uma vida com esperança, é uma vida com perspectiva, é uma vida para o além do aqui e agora, é uma vida que nos traz consolação e esperança e certeza de que nossa história não acaba aqui, de que nossa história não termina aqui, de que nossa história não termina no caos, mas que Jesus veio para nos dar vida e redimir a nossa vida. Por isso, nessa noite, eu te ofereço essa mensagem, essa reflexão. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração, melhor do que eu pude falar, que o Espírito Santo possa me traduzir e possa soprar vida na tua vida, vida no teu coração. Entenda que nesses tempos de confinamento, Deus quer que ouçamos a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque Deus fala. E lembra também, segundo ponto aqui que acabamos de falar, que Jesus é a porta de saída, a porta de libertação. Você precisa de uma saída? Você entrou por alguma porta, está se sentindo preso, aprisionada, há alguma coisa, algum momento na sua vida que você está se vendo, nesse momento talvez assim, não há para onde correr, não há saída. Jesus é a porta de saída, Ele é a porta de libertação. E lembre-se, terceira lição, Jesus tem vida abundante para nós. Ele quer te dar vida abundante. Deixa a vida de Deus, deixa Ele soprar vida sobre ti. Talvez você esteja sem perspectiva nenhuma de vida. Esteja em casa deprimido, isso não é vida. Esteja em casa abatido, isso não é vida. Mas deixa Deus soprar vida em você. Minha oração é que Deus sopre o fôlego de vida, o Espírito Santo, o ruar. A palavra no hebraico é ruá, para o Espírito Santo, ruá, ou no grego, né, pneuma. O Consolador, Deus possa soprar sobre a tua vida, sobre a tua história. Nessa noite, que a vida de Deus seja abundante sobre você. Deus abençoe, eu queria te convidar a orar nesse momento, a clamar comigo, a pedir a Deus que sopre vida sobre todos nós, que sopre vida sobre os hospitais, que sopre vida sobre aqueles que estão enfermos, que Deus sopre vida sobre todo aquele que precisa de vida nesse momento. Vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus nesse momento. Amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai,
Eu te oro, eu te clamo, Senhor, para que a vida do Senhor visite cada casa agora, onde a palavra está sendo ministrada. Não apenas a que eu ministrei, mas onde houver alguém assistindo uma live, um culto, uma pregação, um louvor, que a vida do Senhor seja soprada. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa pessoa. Só para a vida nos sonhos, só para a vida nos casamentos, só para a vida espiritual, só para a vida eterna, só para a abundância de vida sobre cada lar. Senhor, só para a vida, Senhor. Nesse momento agora eu quero orar, Senhor, pela vida do pastor Hélio Tomás, pastor da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. Senhor, visita o teu filho naquela UTI. Senhor, suspeita de Covid-19. Sopra vida sobre ele agora. Visita ele, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre ele, Senhor. Que a bondade do Senhor esteja ali, que a tua misericórdia visite o teu servo, dê vida, sopra vida, onde há enfermidade, onde há debilidade, sopra vida, Senhor. Senhor, eu oro também pelos meus irmãos, pelos meus amigos, onde a morte está operando na vida deles, onde a morte estiver operando na família, no lar deles, sopra ressurreição e vida, sopra vida nessa hora. Espírito Santo de Deus, atua, Senhor, nesse momento, atua em cada lar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida aí, irmã Kátia, irmão Hugo, irmã Vânia, né, irmã Sandra, irmã Sueli, irmã Eliane, irmã Jéssica Moraes, irmã Marlene, irmã Nádia Xavier, diácono Wilson, pastor Vanderlei, irmão Ricardo da Tati aí, irmão Valmir, tá bom? Ítala, minha prima, Deus abençoe. Tia Vera, Lúcia, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria também pedir a vocês, orando aí da casa de vocês, pela vida do pastor Hélio Tomás. Ele é pastor da Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Ele está na UTI, está com suspeita de Covid-19. Esteja clamando a Deus pela vida dele. Amanhã, às 20 horas, nós também teremos nossa live com a nossa igreja matriz, a Igreja Congregacional de Vila Norma. Amanhã, a partir de 20 horas. Então, estejam ligados conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. A paz do Senhor, Deus abençoe.